Boa noite a todos. Possamos ser bem-vindos a essa casa de oração. Aqueles que pela primeira vez estão aqui e os que são frequentadores costumeiros. O nosso tema de hoje é Jesus, modelo e guia. Por que se escolheu esse tema? Porque muitos têm falado de Jesus em vários conceitos, de várias religiões que conceituam o Jesus como sendo um ser perfeito que aqui na Terra esteve. Se colocou em colaboração com os outros para que esse planeta pudesse e tivesse o seu trilho da evolução passado a limpo. Por que a gente diz isso? Porque quando aqui ele esteve, ele não veio de uma hora para outra. Se é um ser perfeito, se é um ser extraordinário, para ele poder chegar aqui na Terra, como era perfeito, ele teria que chegar a um ponto das suas energias estivessem aptas a recebê-lo aqui na Terra. E assim Jesus veio. Veio para trazer aos homens a boa nova. Aquela não do Deus castigador, do Deus que faz as pessoas sofrer. Pelo contrário, ele veio trazer a boa nova, pensando realmente que Deus é onipotente, justo e bondoso com todos os seus filhos, sem privilégio de ninguém. Então, se ele veio naquela época, quando o mundo estava em conflito, tanto conflito espiritual como conflito material aqui na Terra, porque se vivia nas perseguições das pessoas que optavam em seguir uma religião. E quando aqui esteve, sabia, tinha certeza para todos os passos que ia acontecer com ele. Mesmo assim, ele não sonegou, ele não parou, ele resolveu aceitar o desafio. Por mais que falavam-se dele, por mais que criticavam ele dizia o quê? Como se diz o ditado, não tem problema se falem de mim, se falar de mim porque estou sendo lembrado. Então, Jesus veio num mundo cheio de conflitos, como eu falei, espiritual e material. Toda doutrina converge, toda a sua doutrina converge para o bem, independente da religião, porque Jesus não tinha uma religião. Jesus não estava escrito na testa que ele era religião A ou B. Pelo contrário, a religião dele era Deus, a religação do mundo físico com o mundo espiritual. Então ele vinha trazer, naquela época, até hoje ainda, as boas novas do Evangelho. Como nós ainda hoje, muitas vezes, lemos o Evangelho e muitas vezes não entendemos, porque quanto mais a gente lê, mais a gente fica com dúvida, imagine ele trazer a boa nova, os conhecimentos de Deus para aquela época. E muitas coisas estavam à nossa frente, que ele não poderia responder. Por isso que muitas vezes ele lhe falava parábolas, cada um que buscasse, através do seu conhecimento, o verdadeiro real valor de Deus perante os seres humanos. Então ele era modelo e guia perfeito. Não existia outro. Poderia existir outros além dele, mas Jesus era perfeito. E assim veio. Veio para trazer essa boa nova. Por quê? Ele tinha exemplo. Ele tinha exemplo. Ele mostrava o caminho. E acima de tudo, ele falou para que os seres humanos se beneficiassem da sua boa nova, transformando a sua vida a algo melhor. Agora imaginem nós, que com certeza também, talvez alguns estiveram lá naquela época, quantas vezes nós, por estarmos aqui na Terra de evolução, ainda hoje é assim, reclamamos da vida. Reclamamos de tudo que se passa com a gente. Às vezes, dizemos que Deus não é bondoso, Deus mesmo é assim, não tem pena de mim, reclamamos muito e fizemos pouco. Então Jesus, ele veio com essa fórmula, com esse coração límpido, para que os seres humanos, e até nós hoje ainda, possamos acreditar na sua energia, na sua força, no seu ensinamento, mesmo sabendo que ele seria traído, ele veio. Quantas pessoas o criticavam? Quantas pessoas queriam ter privilégio para chegar perto dele? Mas não tinha privilégio. E Jesus veio trazer para o ser humano e para o espírito de hoje o exemplo. O exemplo do perdão, o exemplo da tolerância, o exemplo da caridade e o exemplo da transformação. Será que a gente se transforma? É a primeira pergunta. A gente se transforma quando aqui na Terra vem? Ou ficamos apáticos? Ou ficamos parados? Ou ficamos ainda duvidando daquele que nos trouxe as máscaras? Muitas vezes a gente duvida, porque a gente passa por tanta dificuldade que reclama demais, e quando se reclama, só reclama por quê? Por que Deus não dá para mim, tira esse sofrimento? Porque não é merecimento de cada um.
só recebia a cura, recebia as boas novas e entrava na sua consciência aquele que era merecedor. Como nós hoje. Nós estamos aqui nessa sala com várias pessoas que têm evolução mais do que o outro. Não é evolução, que eu me refiro, intelectual. A evolução moral. Muitas pessoas têm um índice de evolutivo maior do que o outro. Às vezes a evolução moral está até naquele faxineiro que limpa a rua. E aquele que está aqui, às vezes, não está tão evoluído como ele. É esse conhecimento que Jesus veio trazer, sem olhar a quem. Por que isso? Porque para ele não tinha ódio. Não existia ódio. E para a gente? Quantas vezes a gente reclama? Quantas vezes tem vontade de avançar num e fala de determinada coisa? Quantas vezes a gente reclama do indivíduo, que é nosso vizinho, que é nosso companheiro, reclamamos? Quantas vezes a gente faz isso por dia? Várias vezes. Então ele veio trazer, atear o ódio de cada um. Depois, nunca se beneficiou de nada. Poderia se beneficiar, mas não se beneficiou de nada. Quando esteve perante Pôncio Pilatos, o que ele falou? Você que está dizendo que eu sou rei. As palavras estão na sua boca, não na minha. Então eram palavras proferidas sem magoar alguém, sem achar que é o privilegiado. E a gente? Primeiro, a nossa vida tem que ser transformada. E sinceramente, da água para o vinho. Porque se a gente ainda não fosse tão, se a gente não fosse tão atrasado, a gente não estaria aqui ainda. Estaríamos em outro patamar. Mas nós ainda somos merecedores da reencarnação. Dessa reencarnação que foi colocada para nós como desafio. Desafio de algo melhor. Mesmo planejando a reencarnação, dizendo para o nosso mentor espiritual, lá no mundo espiritual, eu vou conseguir. E o mentor diz, ore bastante para conseguir pelo menos 1 centímetro do que você prometeu fazer. E quando aqui na Terra chega, faz tudo ao contrário. E aonde que eu vou buscar essa transformação? Primeiro pelo perdão. O perdão que se fala aqui não é o perdão da boca para fora. Aí não é perdoar. Perdoar é aquele sentimento que vem do coração e ainda ora para aquele companheiro que fez algo para você ou você fez algo para ele, melhore. Mas às vezes a gente perdoa. Eu perdoo. Perdoei já. Esqueci. Perdoar não é esquecer. Porque quando você mora para outra, lembra de novo daquilo que foi feito. Depois, ter humildade. Quem de nós é humilde perante os outros? Quem de nós conseguimos, perante o outro, fazer algo de bom para ele? Não na humildade da pobreza, mas a humildade do coração, do sentimento, de não menosprezar, de não ser orgulhoso. Ah, eu sou doutor, eu sou fulano de tal. Para Deus e para o mundo espiritual, doutor não existe. O DR é igual a qualquer um. Aquele ditado, aqui você era doutor, mas lá em cima você vai fazer o chão. Então essa é a humildade que ele nos colocou. Depois, a caridade com o seu próximo. A caridade com o seu irmão. Não é a caridade de dar o prato de comida por si só. Não é a caridade de apenas abraçar e orar. É a caridade da sua maior sublime palavra. É a caridade de desapego. De não apegar as coisas que não são suas, são emprestadas. Eu sempre digo, quando você vai desencarnar, vai para o cemitério para ser velado o corpo, o caminhão da mudança não vai atrás. Vai só você e Deus. Eu não posso levar minha casa, não posso levar meu carro, não posso levar minhas roupas, nada. Tudo fica aqui. Para os outros ainda brigarem pelo pedaço de chão que ficou. Ou por uma blusa, ou por uma joia. Essa questão da caridade que Deus nos colocou. Depois, a confiança. Nós temos que ter confiança como Jesus teve confiança. Mesmo que alguém lhe traiu, ele ainda confiou. Mesmo que ele ainda saberia que ia passar por aqueles caminhos, ele desafiou. Mesmo sabendo que ia desencarnar pela cruz, não parou. Não teve medo. Apesar de muitas pessoas dizerem lá na palavra que toma aqui teu filho, Deus me abandonaste. Em nenhum momento ele disse isso. Pelo contrário. Porque se ele tivesse dito que Deus lhe abandonou, ele estava o quê? Rasgando aquilo que ele falou. Depois a questão da lei do amor. Ele veio trazer para nós a lei do amor. A lei que antigamente lá do Moisés, que era olho por olho, dente por dente, Jesus veio trazer o amor. Resumiu a lei, os mandamentos.
amar o próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que vos quereis. Quem de nós faz ao outro o que a gente quer que faça com a gente? Você faz uma análise, uma reflexão. Nós estamos preparados para isso? Fazer para o outro aquilo que eu quero que faça para mim? Ou o nosso dia tem dia que passar corrido? Nem para fazer a oração do Pai Nosso de manhã ou à noite a gente consegue fazer. E se a gente acordasse, fizesse essa oração, de agradecer para Deus por mais um dia acordado, por mais um dia de fazer as coisas acontecerem, o mundo seria melhor. Enquanto que o ser humano fica brigando por pedaço de terra, brigando por petróleo, brigando por isso, por aquilo, pela ganância. Só que quando desencarnar vai ter o seu troco. Ele mesmo procurou aquele troco que ele vai receber. A sua consciência vai lhe pesar por aquilo que ele não fez e deixou de fazer. E depois, amar ao próximo e aos seus inimigos. Quem de nós ama o inimigo? Inimigo no sentido de que fez algo pra gente. Quem que tem essa coragem? Não é assinar um papel, um termo, como muitos governantes fazem. A partir de hoje está decretada a paz. Não é isso. Quantos decretos foram feitos lá nos Estados Unidos, junto com o lado da Arábia Saudita? Se for contar, já desde o começo todo, foi vários. Então não dá certo. Porque enquanto não há desprendimento do ser humano para determinada coisa, não vai acontecer. Nunca. E depois, a questão da família. O primeiro desafio que nos é colocado quando aqui chegamos é a família. Você vai nascer do ventre de uma mulher. Não tem saída. Se a mãe vai aceitar ou não vai, mas você vai nascer daquele peso. Não tem saída para ninguém. Então começa a nascer numa família. Por mais que ela seja estopiada, possa ser dificuldade para poder fazer com que ela aconteça, mas é a família. Mas muitas vezes, nesse começo da família, a gente renega. Chegar a um ponto de tu ouvir de uma mãe que eu não sei mais o que faço com esse rapaz, não faço mais, vou lavar minhas mãos. Se ela não sabe, imagine os outros. Então a família é o primeiro laço para a educação daquele ser que ali chegou. Iniciado através do quê? Do ensinamento de Jesus. Depois tem a questão da verdade. Quem é de nós que comungamos com a verdade? A verdade que se fala não é a verdade absoluta, que hoje pode ser uma coisa, mas pode ser outra. Ela pode mudar. Kardec foi o próprio a dizer, o dia que a doutrina espírita estivesse errada, se achasse que ela estivesse errada, mudam, sigam outro caminho, a ciência. Mas graças a Deus que ninguém ainda disse que estava errado. Depois vem a questão do Deus, onipotente, justo, bondoso, que não tem privilégios, que todos vão ser escolhidos, uns vão na frente e outros vão depois. Tudo isso Jesus disse, com outras palavras, quando aqui esteve. Usou as palavras para ensinar o ser humano e o espírito reencarnado que nós podemos trilhar vários caminhos. Por que isso? Porque nós, espíritas, existimos pelo caminho da verdade. E primeiro, a gente compreende a doutrina espírita? É o primeiro desafio. Nós compreendemos a doutrina espírita ou ainda estamos engatinhando? Nós servimos aos outros da doutrina espírita? São reflexões para a gente começar a questionar. Depois, nós respeitamos as outras religiões pelo ato que ela faz? Nós perdoamos e nós acolhemos. É os cinco tripé, ou aliás, os 5 caminhos para que a doutrina espírita adentre ao nosso caminho, adentre de nós, com as palavras de Jesus. Porque compreender não é fácil, mas nós nem começamos. Vir ao centro segunda, quarta e sábado, não é para vir automaticamente, como se fosse uma obrigação. É para vir para compreender a doutrina. Saindo daqui desse ambiente melhor do que adentrou. Conhecendo um pouquinho melhor a doutrina espírita. Para depois, eu só vou servir se eu conheço. Enquanto o ser humano não conhecer aquilo que ele está praticando, ele não serve. Estamos vendo o exemplo do Evangelho de Jesus. Quantos anos tem? Quantas vezes já vimos para esse planeta e reencarnamos? Não compreendemos, não praticamos ele ainda. Porque é difícil. É dificílimo.
Só em ver aquele cabedal ali de conhecimento das parábolas de Jesus que está no Evangelho, a gente fica perdido. Se for fazer aquilo tudo, nós temos que mudar a nossa vida de 360 graus. 360 graus de volta para poder compreender. Porque a gente não vai nem conseguir um pouquinho de perdão ou de ser perdoado. E depois, para ser espírita, para compreender Jesus, eu tenho que vencer o meu orgulho. Como que eu vou vencer o meu orgulho? Não é o título que vai dizer quem eu sou. Não é o palestrante aqui na frente que vem da palestra que é o melhor. Pelo contrário, nós que somos espíritas sabemos que nós todos somos devedores. Um mais, outros menos. E vamos voltar para esse planeta quantas vezes for necessário, até aprender. Como uma escola. Quantos alunos reprovam? Quantos alunos vão e voltam e ficam naquela mesmice e não conseguem? Assim é a reencarnação. Como se tivesse assim um lapso de memória, parece que eu já estive aqui. Provavelmente, com certeza, sim. Vivemos os mesmos mecanismos, o mesmo caminho que a gente trilha no planejamento reencarnatório. Porque a verdade é que vai prevalecer. Não é a mentira. Porque o egoísmo vai deixar de existir. Primeiro, um teste fácil. Quem quer saber se é egoísta, arruma o seu quarto bonitinho, os seus negócios, os seus objetos no mesmo lugar, e amanhã alguém mexe. E você chega lá dentro, pá, mexendo no que era meu. Já é egoísta. Só porque mudou daqui para lá. É um exercício de desapego. Será que a gente é menos egoísta? Quando a gente usa o ego para pisotear os outros, quando é um patrão que tem vários empregados, ao invés de tratar com confiança, com amor e ternura, vai no pontapé. Quando é um chefe do setor que maltrata os seus empregados, ou vice-versa. Isso é ser menos egoísta. Às vezes, quem está subindo hoje, amanhã pode estar descendo. E aquele que foi humilhado pode ser o quê? Melhorado. E pode estar no seu lugar amanhã depois. Por isso que a gente nunca deve dizer, eu venci. Vencer financeiramente não adianta. Ter o seu carro, ter sua casa, ter uma empresa, viver trabalhando 24 horas por dia para ganhar dinheiro e não fazer nada, não adianta. Porque depois os custos e a cobrança desse meu fazer na vida vai me cobrar. É quando a gente desencarnar, a consciência vai cobrar. Aí eu não vou chegar lá e dizer para o meu mentor espiritual, para a minha consciência, eu não fui porque fui burro, eles não acreditaram em mim. Não, você não conseguiu fazer aquilo que era para fazer. Quem é que é intolerante hoje? Alguém tolera alguma coisa? Nós somos todos intolerantes. Se o cara dizer para você um A e um B, é igual um telefone sem fio. Se nós começarmos a contar, fazer uma frase, na primeira pessoa da primeira fila, chegar no último e dar a volta, a frase já sumiu. Ninguém passou mais a frase como era para passar. Veja como é a língua do ser humano. Capaz de aquilo dizer que não matou e lá na frente já dizer que mataram. É igual a rede social que a gente frequenta, usa a rede da internet. Quantas coisas estão lá que a gente vai ver depois que é fake news, que é mentira. E eu vou passando, né? Eu vou passando. Só tem uma diferença. Antigamente, fake news era boca em boca. Hoje é pelo celular. Quantas pessoas eram caluniadas? Sem ter culpa da calúnia. Então, a gente tem que saber ser tolerante com as pessoas. E a paciência? E a paciência de Jesus, o que tem? Nós vamos no hospital, no médico, fica olhando no relógio, meu Deus, que demora. Meu Deus do céu, que coisa é essa que está demorando? Que fita que eu vou usar agora, se é de 1 hora, 2 horas, 6 horas, para ser atendido? O nome é hospital. Tem que ter paciência. Só se tiver um médico para cada um, para atender. E às vezes não sai contente de lá. Porque não tem paciência. Se eu já estou doente, para eu poder me curar, ou tomar o medicamento correto, começa pela paciência. Quantas pessoas fazem coisas que não devem na porta do hospital? Quer ver aquele indivíduo que vai pegar carona com alguém? Deixou de pé, não apareceu mais. Onde é que ele foi? A paciência é o caminho de tudo. Do exercício que Jesus nos colocou. Para que a gente possa, de uma hora para outra, mudar essas estampas,
essas questões que nós muitas vezes propriamente criamos. Criamos em todos os sentidos. Então Jesus é o exemplo, modelo e guia, que veio trazer para nós a boa nova, que veio trazer para nós conhecimento baseado em coisas comprovadas para o tempo dele. Teve um pai, teve uma mãe, não importa que forma, mas em nenhum momento, por ser pai, por ser mãe, ele deixou que eles, por privilégio, entrassem na frente dos outros. E o que é que a gente faz? Quando vai na fila do banco, dá o jeitinho brasileiro de passar na frente. Ou então, eu dou o jeito de dar o boleto para o cara da frente pagar, depois me pega lá fora. Passei na frente de todo mundo a mesma coisa. Nós não temos paciência de nada. Nós buscamos construir a nossa história, muitas vezes, sobre o outro. E o pior de tudo é que nós espíritas sabemos disso tudo. Mas continuamos errando. Nós sabemos de tudo. Do que foi nos dito, que está vindo de exemplo, tanto pelo mundo espiritual, como pelas palestras, pelas doutrinárias. Por que continuamos errando? Se achamos donos de tudo? Se achamos o chefe de tudo? É complicado. E às vezes vem uma avalanche de acontecimentos que se deparam conosco mesmo. Ai, por que aconteceu aquilo? Porque era para acontecer. Nada nessa vida, nenhuma folha cai de uma árvore que não tenha o porquê dela cair. Agora dá da gente tirar a lição. Mas quem que tira a lição disso? Não adianta usar o Jesus aqui no peito e dizer, Jesus aqui, ó, bem grandão. Não adianta. Se eu não transformo as suas palavras em prática. Em busca de conhecimento, para que eu erre menos a partir da manhã, ou a partir de agora. É essa construção que Jesus desafia. Não é apenas fazer o Pai Nosso soletrado, do começo ao fim, sem meditar as palavras. Porque se a gente for meditar as palavras do Pai Nosso, às vezes a gente não é nem digno de orar o Pai Nosso. Falar com Jesus, falar com Deus, é como se estivesse falando com alguém do seu lado. Não precisa ser uma oração automática, mecânica. É falar com Deus como se estivesse falando com seu pai, com a sua mãe. Daquele jeito. Porque Ele vai nos ouvir. E muitas vezes Ele nos ouve. Mas a gente não tem merecimento de receber aquela transformação. Porque eu ainda não fui merecedor daquilo que está preparado para mim. É aquela história. Eu sonho, mas só pratico se conhecer Deus. Não é aquela história que Deus, que tudo que está na terra pertence a Deus. Eu ganhei o meu dinheiro porque Deus me deu. Não é assim que a coisa funciona. Ganhei meu patrimônio porque foi Deus que me deu. Não é assim que funciona. Porque nós pensamos na questão material. O material é supérfluo. Não estou aqui dizendo que a gente não tem que ter dinheiro para viver. Claro que tem que ter. Mas a escassez e o excesso, muitas vezes, prejudica. Então Jesus veio trazer essa boa nova. Essa boa nova de Deus, no qual, até hoje, passou-se 2026 anos, conforme a data mecânica do ser humano. 2026 anos. As coisas estão acontecendo. Estão vindo. Cada dia vem mais rápido. Antigamente, a gente achava que vinha tudo devagarzinho. Hoje a pessoa está resgatando o seu erro no próprio momento da sua vida atual. Por que aconteceu isso comigo, meu Deus? Faça a reflexão. O que é que você fez no passado? Ninguém aqui, pessoal, é santo. Ninguém aqui está com um passaporte para ser turista. Nós estamos aqui para resgatar erros, resgatar coisas que a gente fez de errado. Com resignação. Sem reclamar. Porque se eu reclamar do que está passando, não vai valer nada. Não vai valer nada. É um tempo perdido. Um degrau evolutivo de uma vida de 10 degraus. Para nós chegar em um degrau é muito. Lembrem vocês lá do seu nascimento. Lembrem quando a gente nasceu, como é que era o mundo antigamente e como é que ele é hoje. Cheio de tecnologia, mas muita gente não sabe nem lidar com ela. É esse conhecimento de Deus e de Jesus que a gente veio trazer para que possamos acreditar mais, vacilar menos, duvidar menos, colocar na mão de Deus aquilo que eu realmente acho, tenho certeza que eu vou colaborar para conseguir. Não é ganhar de graça de surpresa.
Pelo contrário, ganhar por merecimento. É esse desafio que Jesus nos trouxe. É esse desafio. Não adianta eu vir fazer minha oração e deu tchau. Não adianta eu participar de uma mesa mediúnica, ouvir o que o Espírito vem dizer para a gente e sair daquela porta para fora, esqueceu. Isso aqui não era para mim. Era. Muitas vezes uma palestra ou coisa, é até porque está palestrando. Um puxão de orelha. Para que mude o seu comportamento, mude a sua atitude para melhor. Ame mais e principalmente quem é da família. Porque se você não se dá com a família, como é que você vai se dar com os outros estranhos? Mas eu não aguento aquela pessoa muito chata. Não interessa. Ela veio do seu lado. Ela veio para evoluir junto com você. Apesar de ser evolução individual. Mas ela veio para lhe ajudar e você ajudar ela. É esse conhecimento que Jesus veio trazer. Amar ao próximo com a si mesmo, fazer ao outro que vos querereis, que fizeste. Ter essa palavra, essas frases na nossa cabeça, para nunca mais esquecer. Então que Deus possa nos acompanhar nesta noite, que possamos refletir um pouquinho mais daquilo, além daquilo que a gente percebeu. Se eu tiver que sair daqui com dúvida, é um sinal que eu aprendi. Boa noite.